Amém, igreja. Pai do Senhor. Estou querendo ficar gripado, mas não vou não. Só querendo. Cadê? Cadê a Dani? Ah, a Dani está aí. Levanta, Dani. Dona Janete também levante, por favor. Agradecer as duas pela organização da festa da roça. Foi uma fartura, muitas brincadeiras, correu tudo bem, graças a Deus. Que a gente dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pela vida das duas. Ralaram muito. No final, arruma a equipe, tudo, mas trabalham e ralaram muito. Amém. Parabéns. Eu ia pedir uma salva de palmas para os homens que ajudaram, mas não precisa, né? Não tem necessidade. Ajudaram, né, homens? Amém? Aí, rapaz. Depois a gente conversa. A paz, queridos. Vocês estão felizes? Amém. Vamos ficar mais? Amém. Essa palavra é uma palavra que o Senhor está me tratando já há algum tempo, falando a respeito de entendimento sobre as coisas do reino, a necessidade de nós termos entendimento daquilo que Ele está fazendo, e o seu povo perece por falta de entendimento. E a gente precisa trabalhar a estar ajustando isso, para que a gente possa estar na plenitude daquilo que a palavra diz para nós, a gente possa reter, para trazer restauração, mudança, libertação, cura, né? E que a gente possa ser pessoas melhores. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 6. Versículo 26. É um versículo tão simples, tão conhecido, mas eu creio que nós vamos começar por ele. A palavra do Senhor fala assim: olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar a Tua palavra, para que ela possa ser ministrada nos nossos corações, entregando nossos corações em Tuas mãos, para que o Senhor possa estar afofando, para que seja uma boa terra, para que essa palavra possa entrar e possa frutificar. Que a gente possa reter, que a gente não perda nada, Senhor. Nós queremos te pedir que esse momento, toda dispersão caia por terra agora, em nome de Jesus, que nossas mentes, nossos corações estejam totalmente agora conectados, Senhor, a Ti. Pai amado, Senhor, que esse momento, Pai, seja um momento ímpar, momento de revelação, momento de instrução, um momento, Pai, que nós precisamos, Pai, de ser ministrado por Teu Santo Espírito, Pai. Separamos esse momento, Senhor, para estar na Tua presença, porque sabemos que Tu tem algo para nós, e queremos sair daqui, Pai, bem diferente do que entramos. Não sabemos como, mas mexido pelo Teu Santo Espírito, porque Tu sabes muito bem o que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos,
eu vendo os passarinhos lá de casa, que eu boto lá umas bananinhas para eles, aí vem. Eu tenho 2 casais de saíra, tenho 2 casais de sabiá, uma laranjeira, outra parda. Tenho, que mais? Um bem-te-vi. Tem 2 casais de sanhaço, um de coqueiro e outro azul. Que mais? Fora umas 30 rolinhas, tudo solto. A gente tem um acordo entre nós. Eu dou comida para eles e eles cantam lá, é muito gostoso. E aí veio esse versículo, né, falando, né? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí eu falei, Senhor, Tu está me usando para alimentar eles. O Senhor dá o jeito e alimenta. E eu falei assim, e aí o final, que a gente passa muito batido, né? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E por que nós andamos ansiosos? Por que nós andamos desesperados se alguém vai botar uma banana ou não para a gente, se a gente vai se alimentar ou não? E aí Deus começou a falar comigo a respeito de uma palavra que eu quero falar com vocês hoje sobre fé, que é o fundamento para tudo na nossa vida. E se nós não trabalharmos isso na nossa mente, não vai mudar. Não adianta você vir para a igreja domingo, que as coisas não vão mudar na sua vida. E aí eu queria, não entrar ainda no texto básico, mas falar aqui de 3 textos, só para fundamentar o que eu estou falando, para depois a gente entrar propriamente dito no texto. Hebreus 11. Amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, queridos? Então, assim, não é por merecimento agradar a Deus, é por fé. Não tem outra fórmula. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós, a palavra diz, se aproximar de Deus sem fé. Por quê, queridos? Como é que eu vou me aproximar de algo que eu não acredito? Como é que eu vou me aproximar, ter uma relação com algo que eu acho que não existe? Como é que eu vou orar para algo que eu acho que talvez sim, talvez não? Como é que eu vou orar para algo que eu acho que em parte existe, em parte não? Como é que eu posso orar para algo que tem uma palavra, um ensinamento para nós, que em parte eu creio e tem outra parte que eu não creio? A gente precisa nos posicionar perante Deus. E nós vamos entender o porquê dessa necessidade. Essa palavra, queridos, ela traz para nós, assim, eu entendo que é uma chave que Deus quer mudar na nossa vida. Ele está querendo nos ajustar da maneira que a gente enxerga as coisas, da maneira que a gente se posiciona, da maneira como a gente até ora, da maneira que nós nos relacionamos com Deus. Porque se você
não se tocar, se você de repente não perceber, nós muitas vezes chegamos para Deus de uma forma que, sem fé, sem crermos muito. Eu acredito alguma coisa, porque a gente vem de um histórico familiar que a gente viu muitas coisas. A gente viu, por exemplo, quando uma conta de luz está atrasada, corta a conta, fica sem energia. A gente sabe muito bem quando não tem o dinheiro para comprar o gás, fica sem comida. Então, nós pequenos vamos caminhando e a gente vai vendo, tendo essas experiências, a gente vai guardando isso para nós e isso vai transformando em medos, em inseguranças, alguns traumas. A minha esposa aqui, ela já pregou sobre o oficial de justiça quando foi da casa dela, que ela pregou a última vez do mundo da criança que levou. Então, assim, a gente começa a construir coisas na nossa vida, e aí quando você chega e escuta a palavra, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, a gente passa batido. Mas isso é um fundamento. Isso é algo para nós combatermos tudo aquilo que nós encaramos na nossa vida, no nosso dia a dia. Muda a nossa postura, muda como eu encaro as situações, muda como eu vejo o mundo, muda como eu vou chegar e eu vou acordar. E como falei, até a maneira de orar. E essas reações, ela vai se manifestando nas nossas vidas. E aí você começa a manifestar aquilo que você vê e que você tem experiências que já passada e você vai reagir conforme aquilo que você já teve de experiência. Medos, insegurança e tudo mais, como falei. Mas nós temos que caminhar por aquilo que a gente crê, não o que a gente vê. Amém? E aí a gente começa a ter um embate, que às vezes fica sendo um jargão. Não, temos que caminhar em fé, isso aí não me abala. Mentira! Tudo nos abala. Sim ou não, gente? A gente é um ser emocional. Sim ou não? Sim. A gente chora, não chora? Ou só eu que choro aqui? E minha mulher? Porque eu sei, eu já vi ela chorando várias vezes. A gente chora, a gente se emociona, a gente sente os baques. Isso é normal, amém? Nós não somos anormais, nós somos seres humanos. Então é normal nós termos sentimento. A questão é como nós lidamos com as situações perante o que está na palavra de Deus. Qual é a resposta que nós damos para Deus? Perante aquilo tudo que a gente encara. Porque a gente vem, gente, do evangelho, né? A gente está vindo, aí o evangelho entra na nossa vida. E aí as posturas têm que mudar. Não, eu aceitei Jesus, eu agora sou nova criatura. Mas eu ajo como fosse uma pessoa do mundo, como uma pessoa sem fé, uma pessoa que eu amo Jesus, eu entendo que ele morreu na cruz, mas em parte eu creio, mas na hora do vamos ver, as minhas atitudes mostram que eu não creio. Porque me abala, e eu vou na lona. Quantas pessoas param de vir na igreja, gente? Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente perde o rumo. A gente deixa ir para a igreja, a gente para de falar com as pessoas. Enfim, a gente faz tantas coisas porque tudo nos abala. Mas a proposta do evangelho não é essa. É pessoas que sentem, mas ela dá uma resposta diferente. Até rimou, glória a Deus. Vocês estão comigo? Então, eu queria agora abrir no texto-chave,
eu vejo assim, que é a chave para a nossa vida. E às vezes que eu coloquei isso em prática na minha vida, eu vi o sobrenatural de Deus acontecer. E aí Deus, assim, dentro, eu estava indo para cá, para ali, aí Deus, e isso tem tudo a ver, e é isso aqui. Aí eu falei, aleluia. E isso é maravilhoso, assim, porque eu vejo o amor de Deus na nossa vida, querendo assim, nos ajustar. Não para que a gente seja mais próspero, não, para entender o que é a obra de amor de Deus para as nossas vidas, entender o que é ser filho, entender o que é, sabe, a obra de cruz, entender tudo aquilo que foi escrito para nós, e para que a gente se posicione perante isso, por causa do poder de Deus em ação, que a gente não toma posse, a gente não vive em cima disso. Vamos lá? Romanos 4. Não, vai em Romanos 12, 2, que aí eu falei de 3 versículos, falei só 2, foi mal. Romanos 12, 2. Só para confirmar a palavra que eu estou, assim, a introdução. E não vos amoldeis, não se conformeis, em outras versões, ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não mudarmos a maneira como enxergamos o Evangelho, nós não vamos participar dessa parte, dessa segunda parte, que seja experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Se nós não mudarmos nosso modelo mental, que a gente traz, sabe, para aquilo que Deus quer para a nossa vida, e mudar em cima do que está na palavra, nós não vamos viver o reino de Deus aqui na terra. Está entendendo como é sério o negócio? E aí nós vamos, em cima disso, aí nós vamos agora para Romanos 4, 17. E vou te falar, isso é tão profundo, que quando eu estava estudando essa palavra, o que tem de pessoas espíritas, pessoas de controle da mente, pessoas esotéricas, que usam essa palavra, essa passagem, para fundamentar coisas que, pensamento positivo, que a energia cósmica, você pode ser mudado. Só que eles usam a palavra de Deus. E o Senhor escreveu tudo para nós. E eles não entendem que é a palavra de Deus, o poder de Deus em ação. Romanos 17, aqui a gente, Romanos 4, 17, versículo 17. Paulo está falando aqui a respeito de Abraão, falando de fé, justificado pela fé, aquele contexto todo que a gente sabe a história de Abraão, que eu não vou entrar nela. E aí fala essa parte aqui, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos. Agora, sublinha essa parte, e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Para tudo. Amados, se nós entendermos o que é isso aqui, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, você vai trazer o que está no espiritual para o natural. Você tem poder como filho de Deus para você fazer isso, trazer o sobrenatural para o natural. Isso é fé. É isso que muda. É isso que eu paro de ser pedinte, mas
será que vai acontecer? Não, eu faço acontecer. Será? Não. Vai. E se? Não, não tem e se. E aí a gente vai mais à frente, no versículo 20. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando o quê? Glórias a Deus. Resumindo, amados, isso aqui é profundo demais. É uma pérola para nós, que fala assim, olha, se posicione, entenda isso, traga isso para a tua vida, que você vai começar a viver o reino de Deus aqui na terra. E a pior coisa para isso, o que é? A falta de fé, que é a incredulidade. Abraão não foi um homem perfeito, ele vacilou várias vezes, mas ele chegou a um ponto, e aqui, e está na palavra, ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar, não se deixou levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Glorificando o nome de Deus. Aqui tem a deixa para nós, amados, se a partir do momento eu começo a glorificar, a agradecer por aquilo que eu não estou vendo, eu estou trazendo à existência aquilo que não existe para o natural. Isso é fé. Essa é a proposta que o Senhor tem para nossas vidas. Só que é um grande desafio isso para nós, porque nós fomos construídos mentalmente a ver as coisas e analisar, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. E aí, em cima disso, eu tomo algumas ações. Isso é o natural. E a proposta do Evangelho vai de encontro a isso, para que a gente haja não de acordo com as circunstâncias, mas em cima daquilo que eu creio, como Abraão. Eu creio nas promessas que estão na palavra de Deus para a minha vida, glorificando o nome de Deus, me enchendo do Senhor, porque vem dias difíceis. Eu já passei por situações, como eu falei para vocês, queridos, que eu não vi uma luz no final do túnel, e eu fui na lona. E aí chegou uma hora, sabe aquele negócio? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tudo, eu falei assim, poxa, pelo menos eu vou adorar o Senhor e vou começar a exercitar. Senhor, eu não estou vendo, mas isso vai mudar. Em cima de uma palavra, isso vai passar. Isso vai passar. E aí eu comecei, Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio que isso vai mudar, eu creio que isso vai mudar, e eu creio, e já comecei a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele estava fazendo. Gente, quando a gente faz isso, a gente está dando munição para os céus. Nós estamos nos conectando, sabe com o quê? Com a essência de Deus. Nós como filho, entenda a questão da identidade. Eu estou trazendo o sobrenatural para a minha vida, porque eu sou filho. E eu, como filho, eu reivindico e glorifico o nome do meu pai, porque eu tenho o direito de ser uma pessoa, de ter paz, de ter a justiça dele, de ter a alegria que vem dele. Então eu não estou fazendo nada demais que é de direito meu, por ser filho. Então, queridos, quando a gente faz isso, nós estamos movendo os céus. E a gente dá uma resposta diferente para aquilo tudo que a gente vê. Me desculpe uma coisa que eu vou falar. Mas hoje, muita gente está em psiquiatra, psicólogo. E tem pessoas aqui que são profissionais. Sabe por quê? Porque a gente não vai aos pés da cruz e a gente ora e glorifica o nome do Senhor, assim como Abraão, ele foi se enchendo e foi agradecendo por aquilo que ele não vê.
E aí você vai para o psiquiatra, psicólogo, graças a Deus que eles estão aí para nos auxiliar. Porque a gente não sabe orar como deve, a gente é pedinte. A gente tem direito ao sobrenatural, só que a gente não age como filho, a gente age como um pedinte. Por favor, quebra meu galho. Pô, está me vendo aqui? Lembra de mim? Quem sabe? Talvez. E você é filho. A gente tem que se colocar como filho, ter uma postura diferente como filho. E aí, dentro de algumas coisas que eu falei sobre incredulidade, algumas coisas têm que sair do nosso cardápio, que a gente gosta de falar. Em vez de declarar, será? Talvez, quem sabe? Um dia pode ser. E se? Não, não é para mim. Ah, passou o tempo. Foi o tempo. Ministério? Já foi. Não tenho mais ânimo. Não tenho mais disposição. Olha a minha idade. Estou cansado. Já era. Não consigo mais. Porque eu. Isso é postura de filho. Você está vendo como é que o Senhor está nos catucando na nossa fé? Que fé é essa? Onde tudo a gente... Não é comigo. Talvez, quem sabe, todavia. Já foi a época. Aí a gente fala assim, aí eu vou falar forte, aí todo mundo vai falar, amém. Tu crê ou não crê? Mas temos que agir como tal. A gente tem que agir como tal. É chegar... Como é que está, Valmir? Está doendo. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque eu já estou agradecendo a Ele que a situação vai mudar. Está doendo. Eu estou mancando. Eu estou no suspiro. Mas eu glorifico o nome do Senhor. E já estou agradecendo por aquilo que eu não estou vendo. Está entendendo, gente, que a postura perante as situações é igual a pessoa que é viciada. Ah, é um vício, o nome já diz, é viciado, eu sou dependente, não adianta, eu não consigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Quantas vezes eu caí, mais uma vez estou caindo. Ou você vai mudar a postura, Senhor, eu glorifico o teu nome e te agradeço, porque eu já estou vendo a minha vitória. Eu já estou vendo a minha libertação, Pai, muito obrigado. Eu estou trazendo o sobrenatural para a minha vida, porque eu sou filho, e eu tenho o direito de ser liberto. Eu não quero ser mais escravo, por isso eu glorifico o teu nome, porque eu sei que tu já está agindo. Está entendendo? Aí a gente vai para os pés do Senhor. Senhor, e meu filho? O Senhor não está vendo meu filho? Jesus não é cego não, gente. Deus não é cego, Ele está vendo. Mas Ele quer uma postura diferente do filho amado dEle. Por exemplo, tu imagina uma pessoa que olha e ela toma uma decisão. Poxa, hoje eu vou me arrumar. E já agradeço a Deus, porque eu já estou me vendo arrumado, que eu vou para o meu novo emprego. Te agradeço, Senhor, porque tem um emprego para mim. Muito obrigado. E eu já estou diferente aqui, já me arrumando. E as coisas vão mudar na minha vida. Agradeço. Saiu, foi procurando emprego, tudo. Aí, de repente, uma amiga liga. Ó, tem um emprego aqui para você. Aí ela chega e recebe o emprego. Aí ela recebe o milagre. O milagre foi lá na postura, no posicionamento. Quando ela se levantou e ela se arrumou e ela decidiu ser uma pessoa
diferente, tomar posse daquilo que está no sobrenatural para ela. Ela trouxe à existência as promessas de Deus para a vida dela. Ela chegou e mudou a história, porque ela creu e o milagre começou a se formar naquele momento. Só depois só se concretizou. Sabe, gente, quando você vai criar alguma coisa, arquiteto é assim, tá? Você já vê tudo pronto. Você quando vai com um cliente no terreno, minha filha está descosturada, hein? Já teve gente que já viu, não está olhando para mim, está olhando para o meu braço. Então, estou falando. Pô, estava tirando onda, perdão, gente. Mas eu passei a mão, senti aqui e ferrou. Mas eu voltando, é só para descontrair, para vocês acordarem. Mas o arquiteto, ele quando vai com um terreno com um cliente, ele fala assim, olha, dá para fazer aqui, ó, 2 andares, aqui, ó, o sol ali, então os quartos, pode ficar aqui, ó, na parte da manhã, pegando, e a sala é bom ficar ali, o sol da tarde, você bota a cozinha pode ficar aqui, ó, aqui é a porta de entrada. Tem porta de entrada? Não. Tem quarto? Tem cozinha? Não. Mas você já vê pronto. E assim tem que ser a nossa vida. Eu já vejo pronto e glorifico o nome do Senhor por isso. Amados, a palavra diz, maiores serão aqueles que não viram, como é que é? E creram. Maiores são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados. Amém. Melhor ainda. Então você começa a entender que por que isso? Ah, porque o Senhor está querendo jogar com a gente? Não. É porque Ele está querendo falar o seguinte, você vai ter que passar por algo para conquistar algumas coisas em mim. Para que o meu reino se manifeste na tua vida, você vai ter que desenvolver uma coisa, com 2 letrinhas, fé. Fé. Nós estamos aqui, e a palavra ela começou por quê? Porque Deus tem me comandado sobre entendimento. A gente entende em parte. Nós cremos muitas coisas na palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui, amém? Mas por que da hora da dificuldade, da hora que um filho sofre, tem uma enfermidade, alguma coisa, a gente fica totalmente abalados? Por que a gente não chega e dá uma resposta como está na palavra de Deus? Por que aquilo que nós, quando aceitamos Jesus, nós não aceitamos Jesus nessas áreas da nossa vida? Ele nos guiar também desse momento difícil, colocando em prática aquilo que está na palavra. Porque quando a gente chega e passa por situações, a gente esquece que está na palavra e a gente vai para a caverna. Você quer ver uma coisa? É tocar no filho nosso. A mãe fica totalmente, perde o chão. É verdade ou não? Já tem mãe aí que fala assim, misericórdia. Fazendo quase sinal da cruz. Calma, gente. Brincadeira. Misericórdia. Aqui não vale não. Está entendendo, gente? Porque se nós estivéssemos exercitando o que está na palavra para nós, o que está em Romanos 4:17, a segunda parte, e chama a existência as coisas que não são, como se já fossem, eu já estaria com uma postura diferente. Eu estaria chorando, mas glorificando e agradecendo o nome de Deus. Existe uma parte em Romanos mais na frente, 5, no 3, que fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações.
É. Porque às vezes a gente está achando que fé é para resolver todos os nossos problemas e a gente ficar com dinheiro no bolso, a gente ficar sem necessidade nenhuma, tudo tranquilo. Mas aqui Paulo está falando o seguinte: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O propósito de passar por tribulação é para que a gente coloque em prática o sobrenatural, aquilo que não estou vendo e eu trago à existência. Como? Perseverando. Não é fácil, gente. Por isso que a palavra fala para perseverar. Porque senão tudo é teoria, é bonito, lindo, o pastor falou, mas não é fácil isso. Quando mexe com a gente, nas nossas estruturas, não é fácil. A gente fica abalado, sim. A gente vai na lona, sim. Mas nós temos que lembrar da palavra e colocarmos em prática na nossa vida. E a perseverança vai nos trazer o quê? Experiência. Você vai ficar experimentado. Porque vai chegar uma pessoa do teu lado, novinho na fé, e você, a tua experiência, tu vai passar para ele. Querido, está na tribulação? Calma, vai passar. Persevera. Persevera. E daqui a pouco a tua experiência vai passar para outro. E assim é o reino de Deus, querido. Que a experiência um do outro dentro do reino vai servindo cada vez mais para edificar a vida do outro, do irmão, daquele que está mais fraco. É essa hora que aí você está mais experimentado. Não é porque a tua vida, ó, tranquilo, tal, não esquenta, não, ser evangélico é mole, molinho, entendeu? Tranquilo. Não, querido, calma. Tu está passando essa tribulação, vai mudar. Glorifica o nome do Senhor, se fortalece no Senhor, já traz à existência aquilo que você não está vendo, e você vai ver a manifestação da glória de Deus. Olha só, entenda uma coisa, Deus não está querendo que nós sejamos pessoas que tenha uma relação com Ele rala, um evangélico ralo, um evangélico fraco. Ele quer profundidade, e não tem outro caminho, não tem bypass, não tem atalhos. Nós vamos ter que passar por esse vale. Nós vamos ter que passar por aí, vamos ter que colocar em prática aquilo que está na palavra. E nós vamos ser experimentados, querido. Só que o Senhor não quer que a gente fique nesse vale, Ele quer que a gente passe pelo vale. Para que saia com experiência lá na frente. Para que a esperança traga esperança. Para que a experiência traga esperança. E essa esperança, você pode ter algumas traduções, bota certeza. Certeza quem é Deus. Nós não podemos ter dúvida quem é o teu Pai. Nós não podemos ter dúvida de que eu tenho um Pai, que Ele já preparou tudo, e como filho, eu tenho que agir como Ele. E eu até escrevi aqui, nosso Deus não é um Deus pedinte, Ele é um Deus que declara. Ele já fez. Por isso que a gente fala assim, poxa, temos que tomar posse. Deus não tem que fazer mais nada, Ele já fez. Ele por amor, Ele chegou e entregou o Filho dEle por um pecador, que a palavra diz, eu estou adiantando o que eu ia falar, que é, para uma pessoa boa, você encontra alguém para entregar a vida. Uma mãe dá a vida pelo filho, um pai dá a vida pelo filho. Mas por um estuprador, um matador, você entregar a sua vida,
para um pecador, uma pessoa que a sociedade fala, tem que matar, esse aí tem que morrer. A sociedade vai ser melhor sem essa pessoa. E Jesus foi lá pelos pecadores. E Ele entregou, Deus entregou o seu Filho por amor. Com um propósito profundo, para que a gente traga aquilo que a gente não vê, traga a existência. Trazer existência, meus queridos, depende de nós, não depende de pastor, não depende do seu companheiro ou sua companheira, depende de você. Eu trazer a existência, eu tomar uma atitude, eu me posicionar, eu tomar uma decisão. Eu não quero agir mais assim, eu quero caminhar por fé, eu quero trazer e agradecer por aquilo que eu não estou vendo, porque o Senhor falou, maiores serão aqueles que não viram e creram. Evangelho é confronto. Evangelho é confronto, porque você, da maneira, ou eu, da maneira que nós pensamos, o Senhor fala, não é para pensar assim. Eu quero tirar você da zona de conforto. Eu vou pegar você, eu vou movimentar você para onde eu quero, para que você seja aprovado. Por isso a necessidade de nós glorificar o nome do Senhor. Por isso que a gente fala, poxa, tá ruim, vem para a sala de oração. Vai para os pés do Senhor, fica lá no canto, chorando, glorificando o nome dEle, agradecendo. Senhor, está doendo, mas rasga teu coração e mostra para Ele. Esse ambiente é para você se conectar com teu Pai, agradecer. Haja como filho, não haja como pedinte. Agradeça por tudo aquilo que Ele fez. Tome posse e traz a existência, porque o poder está na nossa mão. O poder está na nossa mão. Por isso, quando a gente fala assim, a palavra tem poder, é isso, querido. E nós não estamos colocando em prática. Porque eu olho para o marido, eu olho para a situação, eu olho para aquilo que as contas que tem que pagar, o boleto. E o Senhor está falando assim, olha para mim. Mas não basta olhar para Ele, legal, Senhor. Não, postura, decisão. Senhor, te agradeço, porque eu apresento essas contas, vai vir a solução. Vai vir a solução. O Senhor está trazendo a solução. Não sei se é uma porta, é alguém. Eu só glorifico o teu nome, que isso aqui é momentâneo, vai mudar. Não é entrar em desespero. Olha o marido que tu me deu, e agora o que é que eu faço com esse troço? Não é troço, é bênção. Te agradeço pela bênção, que Ele vai mudar, Senhor. E Ele vai ser uma pessoa melhor, maravilhosa. E muda, aproveita também, já vai me mudando, porque eu também sou essas coisas, e por aí vai. Postura diferente. Trazer o sobrenatural. Aí você entende também quando a gente fala assim, olha, você não é desse mundo. Você é um ser celestial, você está passando por aqui. Você é um, como é que a gente fala? Fugiu a palavra. Eterno. Mas não é um eterno que aqui fica igual uma múmia. É trazer, já que você é eterno, traga a existência, a eternidade para a sua vida e seja um influenciador de mundos, porque teu Pai criou o mundo está dentro de você, o melhor está dentro de você, para que você mude as situações. Você tem o poder de mudar o mundo que está em tua volta, porque essa essência está dentro de você, porque você é filho, teu Pai é criador de mundo, Ele é o arquiteto, Ele é o construtor. Você é construtor. Você pode fazer sim, através dele. É Ele que vai capacitar, é Ele que vai trazer o sobrenatural, é Ele que vai mudar. É você que vai ser uma pessoa melhor, porque Ele quer. Ele só quer que você mude a tua postura e haja como filho, um filho eterno, para glorificar o nome dele.
Aleluia! Queridos, em Romanos 5 fala assim, não precisa abrir, olha como a fé é condição para várias coisas na nossa vida. Pense você que não quer filhos vazios, o Senhor quer filhos, coração cheio de fé, que creiam, que pratica a sua fé, que desenvolva a fé, que busca a sua face, que vê o sobrenatural, que vê prodígios, que vê maravilhas, que vê milagre. Entende? Porque a igreja não está passando por isso, não está vendo, é a postura nossa está errada, e Ele está querendo nos corrigir. Em Romanos 5 fala assim, sendo pois justificados pela... Até para nós sermos justificados é pela fé. É condição para nós sermos justificados do nosso pecado. É a fé. Eu creio na obra de cruz. Creio. Então você vai ser justificado. Pela tua fé te justifica. E mais. Temos paz com Deus porque por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Estamos na era da graça, mas se tu não crer, se não tiver fé, tu não está na era da graça. Crer em Jesus quando está tudo bem é mole, é tranquilo. A proposta dele é nas aflições, é nós colocarmos em prática aquilo que nós queremos. É aí que ele vai sondar o nosso coração. Abraão, quando ele estava para sacrificar Isaac, ele falou, opa, parou. E ele fala, Abraão, você me obedeceu. Você me obedeceu. Você entregou. E Abraão, ele cria na palavra, porque a palavra dizia que através de Isaac ia ter uma grande nação. Então ele cria que se mesmo que Abraão, que Deus matasse Isaac, ele ia ressuscitar, porque a palavra dele não volta vazia. E nós precisamos entender isso para nossas vidas. A palavra de Deus para nossas vidas não volta vazia. E aí a gente é confrontado de novo. E por que a gente não acha como tal? Então nós não cremos que está na palavra para nossa vida? Nós estamos fazendo o que aqui, queridos? Nós estamos aqui para ser confrontado por Deus em amor, porque Ele nos ama, mas Ele quer mexer com as nossas entranhas. Ele quer tirar a gente nesse local gostosinho, maravilhoso, sentadinho aí, e nós começarmos a caminhar na direção dEle, caminhando e falando para você, tem um abismo aí, mas eu creio que eu não vou cair no abismo, porque Ele está me sustentando, Ele vai me guardar, eu não vou cair, eu estou vivendo em fé, eu vivo por aquilo que eu não vejo, mas não ando por aquilo que eu vejo, mas sim por aquilo que eu creio, e eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia.
E por isso eu glorifico o nome dEle e agradeço por aquilo que Ele já está fazendo para minha família, para minha vida. Obrigado. Amados, quando a gente faz isso, os céus começam a se mover, porque a gente conectou com a essência de Deus como filho. O sobrenatural vai ter que acontecer. Nós vamos começar a ver prodígios, milagres e maravilhas, porque você vai ver a tua fé colocando em prática o mover dos céus sobre a tua vida, e você vai ver Deus se manifestando, porque Ele é verdadeiro. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus de justiça. E dentro dessa palavra, eu convido os irmãos para estarmos ceiando. Dentro desse entendimento, estarmos ceiando, pedindo perdão a Deus pelas quantas vezes nós fomos reprovados em relação à fé. Quantas vezes nós não cremos. Quantas vezes a gente chegou perante situações e nós ficamos totalmente abalados, e alguém falou para você assim: calma, Deus está no controle. Que controle de nada? Tu não está vendo o que está acontecendo? Hoje é um dia para nós nos arrependermos e pedir perdão ao Senhor pela nossa falta de fé. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Discípulo pedir a Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Viu que não é fácil, querido. Evangelho não é fácil, porque nós seremos confrontados nas nossas estruturas. Aonde você se segura, ali vai ser abalado, para que Ele, o inabalável, fique na tua vida. Para tudo que seja abalável, saia, para que você olhe para Ele, para que você não divida a tua fé com outras coisas, porque muitas vezes nós temos fé com outras coisas. A gente coloca a nossa fé muitas vezes no dinheiro. Se eu estou com dinheiro, eu estou bem, estou tranquilo, estou em paz. Se eu estou sem dinheiro, eu fico totalmente transtornado. Nós não fomos chamados para viver em função de outros amores. Só existe um amor, nosso Deus maravilhoso, aquele que nos criou, aquele em amor deu o Filho dele. E hoje em memória nós estamos aqui, trazendo à memória esse ato de amor, de profundidade. Um ato que a gente tem a oportunidade de nós nos ajustarmos com Ele, nos corrigir com Ele. Sempre o Senhor, Ele dá oportunidade para os filhos. Graças a Deus, o nosso Deus maravilhoso, que Ele não é um Deus que fica jogando na nossa cara. Tá vendo? Você até agora não creu, agora vai pedir perdão, acha que está tudo bem, está de castigo. Não. Ele crê que a gente vai mudar. Ele tem esperança que a gente escute uma palavra dessa e que nossas orações vão mudar, que nós vamos parar de ficar pedindo e agradecer por aquilo que eu não estou vendo. Eu não peço agora, eu agradeço, porque eu sei que Ele já está movendo. É essa postura diferente que Ele quer ver dos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. É isso. Entende como é que é a palavra? Algumas coisas começam a trazer entendimento para nossas vidas, porque é só um maluco que começa a agradecer por aquilo que tu não está vendo. É doido. Mas nós fomos chamados para ser doidos por Deus, ser apaixonados por Deus, para que aquele que um dia falou assim: tu é doido, ele se render também ao poder de Deus, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser de exemplo para atrair ele para o Senhor, porque Deus também quer alcançar todos,
esses também. Assim como um dia que eu não criei em Deus, até que Ele me torceu e me trouxe um laço de amor para Ele. Hoje eu posso estar falando da palavra, e por experiências que eu já vivi, quando eu comecei no desespero a agradecer, porque eu não tinha outra solução, e hoje eu posso passar isso para vocês, para que a gente possa junto mudar a nossa história, porque Deus quer mudar. Por isso que não vai ter mais aquela utopia, ter paz que excede todo entendimento. Isso é utopia. Não, é verdadeiro. Aí você vai começar a entender algumas coisas que estão na palavra, que é para você, porque você tem direito, é filho. É só uma questão de mudança de postura, trazer existência para a tua vida. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida, muito mais, mas cabe a nós mudar, tomar decisões. Senhor, não quero ser mais assim, não quero ser mais levado de um lado para outro, uma pessoa que hora está bem, hora está mal, é as circunstâncias que vão me direcionando. Não, eu quero olhar para aquilo que eu não estou vendo, olhar. O que você está vendo? Mas eu creio que vai vir uma nuvem. Mas o que você está olhando tanto para o céu? Então não tem nada ali, o céu está azul. Mas eu creio que vai chover. Mas o céu está azul, mas eu creio que vai vir uma nuvem. Mas eu não estou vendo nada, mas eu creio que vai vir uma nuvem. Daqui a pouco eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E vai chover, e vai transbordar, e nós vamos glorificar o nome do nosso Deus maravilhoso, e nós vamos passar a viver pelo sobrenatural, nós vamos passar a viver como filho amado, sentir o toque do amor dele sobre a nossa vida, e falar: Senhor, obrigado pelo teu amor, me perdoe, e eu quero só glorificar o teu nome. Vocês estão felizes? Eu também. Amém. Jesus é bom, Ele é maravilhoso.